Mas você já fez outro desses? Não, primeira vez. Primeiro. Tá bom. É, o piloto com você. Hello, Eva! E aí? Tudo bom? Tudo. Trapalhões. Ah, vai. tá bom. Amo. Então, Eva, a gente resolveu gravar pela primeira vez esse piloto, né, dessa entrevista com artistas. E aí, quando a Mari... quando eu sugeri pra Mari, na verdade, eu fiquei pensando quem que seria muito legal fazer. E eu imediatamente pensei em duas pessoas, né, que seria você e o Pedro. Porque eu acho que a gente tem uma vida que é por fora da nossa vida da Aborda, né? Então eu acho que isso foi muito massa, assim, e ao mesmo tempo eu acho que é muito legal pensar essa relação, que é uma relação muito íntima, né? Eu acho que tem uma coisa que a gente sempre fala, né? Que eu sempre falo quando eu vou trabalhar com alguém, é o fato de que a gente é um casamento, né? Eu acho que ontem eu estava olhando os contratos, foi muito louco. Eu fui ver a data do nosso contrato, era de julho de 21. É muito... 21 ou 22? Não, a gente começou a falar nessa época, mas foi tipo setembro. É isso, então Teve todo um... Teve todo um antes, né? E aí eu falei, gente, é muito tempo, né? Porque são 3 anos, é bastante tempo, né? E ao mesmo tempo tem milhares de coisas envolvidas, né? E eu fiquei lembrando, enfim, de toda essa história. Depois eu comecei a me lembrar como que a gente se conheceu. E eu não me lembrava como a gente se conheceu. Como é que foi? Foi no curso que você deu. Ah! Um curso que você deu sobre mercado artístico. E que ele tinha essa abordagem, que era de uma arte que não era arte de galeria e nem arte completamente comercial. Uhum. E que ele tinha essa junção. E eu achei muito interessante, eu me inscrevi no curso. Ah, foi assim? Eu não lembrava. Foi assim. Eu te acompanhava porque você era agente da Priscila. Isso. E aí eu falei, nossa, que legal. Eu já conhecia a Priscila de outros rolês, de artes e tal. E você já conhecia a Priscila pessoalmente? Sim, de feira. Ah, tá. Provavelmente, acho que sim, né? Hoje em dia a gente não sabe mais quem que a gente conhece na vida real. Mas sim. E aí eu entrei no curso, e aí eu escutei você falando, e falei, nossa, cara, isso faz muito sentido pra mim. Aí tinha uma coisa de mostrar o portfólio. Uhum. Aí eu mandei o portfólio pra você, e eu lembro que você falou alguma coisa do tipo assim... Ai, a dúvida era, será que dá pra entender esse portfólio? Com esse portfólio dá pra entender o que a pessoa faz? Aí você falou assim... Não, seu portfólio tá claro, dá pra entender o que você faz. Se é bom, já não sei. Aí eu falei, porra, ela me odiou. Ai, que raiva. Mas assim, era uma tiração de onda. Aí eu falei assim, não sei se eu entendi, mas tudo bem, deixa pra lá. Foi. Aí você me chamou pra fazer um trabalho que tinha rolado lá de Granada, alguma coisa assim, um trabalho, mas que acabou não rolando. Mas falei assim, então ela não me odiou, tá tudo bem. Beleza. E nessa época eu estava mesmo pensando em ter uma agente, né? Essa ideia surgiu assim de um jeito muito engraçado também, porque eu, como do mercado editorial, trocava ideia direto com os editores, com os autores, estava tudo certo. E um dia chegou um e-mail na minha caixa de entrada dizendo assim, queremos contratar a Eva. Assim, falando de mim em terceira pessoa. E eu falei, ué, como assim? Essa cliente está falando com a minha agente. Eu posso ter uma agente? Aí eu falei, que interessante isso, que era do mercado publicitário. E aí eu liguei para uma menina que tinha trabalhado comigo em uma coisa e falei assim, escuta, você não quer me agenciar nesse trabalho? Porque eu acho que vai ser necessário. E foi muito legal, assim, ela não fazia isso normalmente para outras pessoas, mas eu achei muito legal ter alguém para fazer essa mediação de contratos, para fazer mediação de orçamentos e até umas conversas assim, porque é meio chato. Eu precisava resolver algumas coisas assim dentro do cronograma e ela resolvia para mim. Eu falei, nossa, isso é muito bom. Aí quando surgiu o seu curso, eu falei, legal, quero me aproximar desse universo de coisas. Muito bom. A gente pode, inclusive, dar uma dica agora, ó, pra quem tá vendo a gente. Eu sempre digo isso, que é muito bom, que se você tiver... Não, é sério, se você não tiver ninguém pra cuidar do seu trabalho, você inventa uma pessoa, sabe? Tipo, você vai lá e faz financeiro@artista.com. E aí... Não, é sério, porque aí você...
eu acho que tem uma coisa também de você sair daquele papel, que é um papel do tipo, eu artista, e poder ser meio beat, sabe, em alguns momentos, sabe? Porque eu acho que tem um imaginário, assim, coletivo, onde o artista é muito legal, e onde o agente é muito, a gente é muito megera. E muitas vezes o artista é muito mais megera do que a gente, né? E tem essa coisa de você, às vezes, ficar muito na dúvida, tipo, cobro, não cobro, vou cobrar um dinheiro que me devem. E se você tem um alter ego, que é tipo um alter ego financeiro, você fala, quem está cobrando é o meu financeiro, é Dona Maria do Rosário. E aí, é o meu jurídico, entendeu? Então, assim, Dona Maria do Rosário, ela vai lá e tipo, vira esse financeiro. A gente tem maravilhosa Vanessa, que é essa santa, essa né? Pessoa, Mas isso é muito maravilhoso. Eu sempre penso isso. E essa coisa de responder na terceira pessoa também pode ser interessante, sabe? Porque eu nunca tinha parado pra pensar sobre isso. Eu sempre penso no dinheiro, sabe? Tipo, porque a coisa da cobrança é foda, porque o artista fala, vou cobrar, eu vou perder esse trabalho, esse cliente nunca mais vai me chamar porque eu tô cobrando um dinheiro. E não é verdade, sabe? Às vezes o cliente também não recebeu do cliente, ele também tá numa outra situação onde é só você botar Dona Maria do Rosário, @artista. Então, nessa hora, eu fiz um review em todas as situações onde eu poderia ter me beneficiado de ter um agente, de falar assim, nossa, tipo, é muito importante isso. Não só para mim, enquanto artista que precisa reivindicar direitos, mas até para o cliente, tipo assim, conseguir acessar coisas comigo e resolver coisas práticas, eu poder me concentrar na parte da entrega, que é justamente a sensibilidade que eu preciso ter, sem estar pensando que o contrato, que a nota, que não sei o quê, que não sei o quê. Não, total. Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar fazendo agenciamento, né, com a Rafa, foi assim, muito lá no início. Aí eu tenho um amigo, né, que é agente musical. Eu já contei essa história várias vezes. Quando eu dou esse curso, eu conto essa história. Que é agente musical. E que aí a gente um dia se esbarrou. E aí eu tava trabalhando com a Rafa há pouquíssimos meses, assim. E aí a gente se esbarrou e ele falou, vem tomar um café da manhã comigo. Eu fui tomar café da manhã com ele. Ele morava em Nova York, né, agora ele mora aqui em São Paulo. E aí ele falou, você não sabe, eu contei pra ele o que eu tava fazendo, e ele falou assim pra mim, você não sabe onde eu vou. Aí eu falei, onde você vai? Ele falou, eu vou num evento sobre agenciamento musical, e a mesa que eu vou falar é com a Flora Gil, é comigo, e com dois agentes do sertanejo. E aí eu falei, bom, vou. Foi muito maravilhoso, porque nesse dia, juro, Deus é muito maravilhoso. Encontrei com o Beco Dranoff. Ele é maravilhoso, é meu amigo até hoje. O Beco pareceu assim que ele... Sabe um portal que você entra? Você fala, gente, eu achei um portal. E aí tinha um cara do sertanejo... Mentira, tinha um cara do sertanejo, tinha um cara que tinha sido o primeiro agente da Anitta. A Anitta diz que nunca teve agente. Esse cara foi agente dela. E aí ele falou exatamente essa frase. Ele falou exatamente essa frase. Ele falou, o agente, ele existe para que o artista possa delegar tudo que ele não precisa fazer e que é delegável, né? Que são outras pessoas que podem fazer. Para que ele faça aquilo que só ele pode fazer, que é entrega artística. E que é sempre o que eu falo para vocês, ou que eu falo para quando eu vendo um trabalho, né? Que assim, a gente pode fazer tudo, mas eu não posso pintar. Né? A única coisa que eu não posso fazer é desenhar, eu não posso pintar, né? Tipo, eu não posso fazer esse trabalho. Acho que a gente pode trocar sobre estéticas, a gente pode trocar sobre pesquisas, que eu acho que é uma coisa que a gente até troca muito, né? E eu acho que depende da relação, né, que você tem com entre o artista e eu, né? Porque vai depender também de uma intimidade, de um desejo, né? Mas de uma abertura, né? De uma abertura, sim. Mas assim, de resto, só você pode fazer. E é isso que você falou, é concentrar nesse lugar, né? E isso é muito verdade, né? E eu acho que tem a ver também quando a gente teve a oportunidade de crescer, né, a Aborda, né? Eu sempre pensava nisso, né? Tipo, quanto mais pessoas a gente tiver em lugares que são saberes que não são meus, é muito mais potente, né? Porque imagina, é isso, né? Eu posso sugerir coisas, mas a gente hoje, né, ter duas pessoas dedicadas na comunicação, uma pessoa dedicada a um atendimento e prospecção, uma na produção, uma no financeiro, assim, eu não tenho esses saberes, entendeu? Eu acho que eu consigo olhar tudo, mas é exatamente isso. É como se a gente fosse desmembrando esse trabalho artístico que muitas vezes as pessoas não veem, né? Que ele existe, né? Então, eu até vamos voltar para o roteiro da Mari, né? Que eu acho que é isso, assim, que ela pergunta sobre isso, né? Como é que foi para você quando isso aconteceu, sabe? Tipo, quando a gente começou a trabalhar e como é que... E até hoje, assim, como é que as coisas funcionam, assim, nessa relação? Não, é isso. Eu acho que a parte importante para mim, agora eu estou falando de entregas comerciais, né? É conseguir ter essa escuta com o cliente, de
de ter uma sensibilidade de entender o que ele está precisando. Tanto, e não ficar conversando com ele sobre contratos, sobre coisas que não... Ou sobre acerto de prazos, ou coisas que não... Que dependem dele, dependem, né? Tipo, eu lembro daquele que a gente tinha... não pode entrar às 7 da manhã, porque tem que entrar às 7 da manhã, a máquina, porque não tem um degrauzinho. Você não tem o que pensar nisso, é muito difícil. Onde lata de tinta, quando que vai chegar, onde que vai, não sei o quê. Não, eu preciso... A parte que eu tenho que fazer, e não tem outro jeito, é ter essa escuta, entender o que ele vai precisar, como que isso vai ficar bonito no espaço, ou como é que isso vai ficar bonito impresso num livro, ou não só bonito, mas como é que isso vai ajudar a contar uma história, como é que isso vai ajudar no projeto do cliente. Isso é uma coisa que eu tenho que fazer, né? Mas toda essa parte que é detalhe, assim, se eu tiver que cuidar disso, atrapalha demais. Mas eu acho que tem uma coisa que é além disso, né? Que é a possibilidade de você falar sobre o futuro do seu trabalho, sobre as possibilidades do seu trabalho, do seu lugar no mundo com alguém, porque o trabalho de artista às vezes é muito... a gente olha aqui, né, assim, olha, tá entrando o orçamento disso, então eu consigo fazer isso, meus clientes são esses. E alguém de fora consegue olhar para o mundo e dizer, cara, eu acho que você se encaixa num lugar muito alto, muito grande, muito... Ou não sei o que, eu tenho um nicho aqui que você não está vendo e que as pessoas podem gostar e a gente... trocar essa ideia. E eu acho que tem uma coisa também que é o fato eu sempre penso sobre isso, né? O trabalho artístico, ele é solitário, né? Ele, por si só, ele é um trabalho que vem a partir, né? E que é construído, muitas vezes, e quase na sua maioridade, a partir da angústia do artista, né? Não tem como, né, você criar alguma coisa desassociada da sua própria angústia. Então é muito íntimo, né? É aquele lugar onde a intimidade está ali muito presente. E aí é muito solitário, né? Então eu acho que é isso, né? De você poder ir, da gente ir trocando. E eu acho que isso é uma coisa que eu percebo, assim, no seu trabalho, assim, desde quando a gente começou, assim. Eu acho que a gente eu me lembro que lá no começo, eu me lembro até que eu falava isso pra Gabi, que trabalhava, né? Eu ficava muito impressionada, assim, que eu acho que a Gabi pegou, né? Quando você entrou, acho que a Gabi já trabalhava comigo, né? Sim. E era muito legal. E eu sempre falava isso, acho que tem uma coisa muito legal da Eva, que era essa coisa da experimentação, assim, que eu acho que tá muito presente no seu trabalho, né? Eu acho que você não só experimenta na técnica, mas como você também se permite experimentar no suporte, no tipo de trabalho, né? Eu me lembro quando a gente fez o primeiro mural, assim, sabe? Tipo, era muito legal. E ao mesmo tempo, eu acho que tem uma coisa que é muito mágica nisso, né? Porque você não é uma pessoa jovem. E a gente sempre acha, né? Isso, eu me lembro que a gente uma vez fez esse conteúdo com a Gabi, né? Que como era você, na sua idade, né? Que não tem essa frescor da juventude, da novidade, do querer fazer, mas ao mesmo tempo tem, né? E isso eu acho que é muito lindo, né? Porque a gente sempre acha que só os jovens, né? Eu não acho, mas a maioria das pessoas acham que só os jovens podem criar algo novo, né? E você, acho que tem isso. Então eu queria que você contasse, assim, da onde que vem isso tudo, porque eu acho que o seu trabalho, quem não conhece, eu acho que aí é legal de você contar, é isso, né? Ele passa pela ilustração, pela colagem, né? Por pratos, né? Por tantas coisas, né? Hoje por murais, né? Então, como é que é isso também pra você, assim? Eu acho que parte, como você falou, tem a ver também com esse trabalho que a gente fez juntas, que foi te permitindo testar coisas, mas ao mesmo tempo tem a ver com a sua personalidade, com esse desejo de o tempo inteiro, eu acho, né? Às vezes você me liga, né? E a gente vai falar, às vezes você me conta assim, me inscrevi em tal curso, né? A rainha do curso, né? E é sempre um curso que vai levar o seu trabalho. E a gente nem vai levar o trabalho, ele vai só te permitir, assim. Então eu queria que você contasse. Eu acho que ele vem eu acho que tem das referências que eu tenho. Eu não sei se hoje em dia as pessoas são muito mais, eu faço isso, eu sou especialista nisso e tal, não sei o quê. Mas as referências que eu tenho artísticas são de pessoas que faziam de tudo. É aquilo, a gente não viu agora na última SP Arte os pratos que o Picasso pintava. Ele não pinta só tela, ele faz escultura, faz não sei o quê. A gente foi em choque. Então, quando a gente olhou o prato e falou Picasso, a gente falou não. Picasso. Caramba! Então, assim, várias artistas que eu me referencio, né? A Edith Dedink, que é...
Pô, ela fez capa de livro, ela faz instalação, ela faz desenho, ela faz tudo. Então, as referências que eu tenho de artistas mais velhos do que eu são de gente que tem essa possibilidade, né? Tipo, não, eu sou especialista nisso, então é isso que eu vou fazer. E a parte de cursos é uma coisa muito louca, porque eu adoro aprender coisas novas e ver como é que o meu desenho se comporta em suportes diferentes, né? É uma busca, então ele não é objetivo. Então, e aí tem assim, aquela coisa maravilhosa do Sesc Pompeia, que tem todos os cursos do mundo aqui no Atenção, bairro. patrocínio aqui, ó, Sesc Pompeia. Cara, eu falo que eu sou formada em artes no Sesc, né? Eu fiz muita oficina do Sesc. De todas as técnicas, né? Aquarela, de experimentação, umas coisas mais práticas, umas coisas mais experimentais. E eu tô sempre buscando lugares onde colocar, onde que esse desenho ele vai, ou melhor, como que meu desenho vai conversar com aquele material, né? E aí a gente vai ampliando essa prática, né? E aí quando rola, pô, mural era um negócio que eu sempre tive vontade, né? De ver a coisa maior, né? Quando rolou o trabalho da Pitty, com a Pitty, era de fazer um painel enorme, mas... Então eu já vi ele ampliado grande, aí eu falei, nossa, tem uma possibilidade. Mas você não pintou o da Pitty? Eu não pintei o da Pitty. Ele foi impresso? Eu fiz ele pequeno e ele foi impresso maior, mas já teve uma troca, e aí veio uma coisa assim, já teve uma conversa com o pessoal da cenografia, que eu acho que é um negócio muito legal como troca, de você poder conversar essa coisa que você falou, do artista no ateliê, solitário, não sei o quê. Eu acho que sim, tem uma parte da angústia que é a gente, o caderninho e as suas neuroses, né? Uhum. Mas a parte de trocar ideia em equipe sobre um trabalho, eu acho muito legal. Eu não gosto de trabalhar isolada. Eu gosto mas de é que conversar. você é uma pessoa do coletivo. Eu né? sou muito do coletivo. Eu acho que isso é uma coisa importante. Assim, você é uma pessoa do coletivo. E eu acho que essa sua necessidade pela troca com o outro faz com que você esteja sempre de olho em outros lugares, né? Porque muitas pessoas não têm isso, assim. Então, muito artista não gosta. Não gosta, assim, não gosta e não quer, assim, falar, não, eu não quero trocar. A gente tem artista na borda que não tem interesse. Quando a gente fala em, sei lá, residência artística coletiva, a pessoa fala, ai, não quero nem pensar, entendeu? É tipo apavorante, assim. Sim. E você é a primeira pessoa que tem esse desejo, assim. Eu acho que são perfis muito diferentes, né? Super. E eu acho legal que você respeita isso, né, de cada um e tenta encontrar onde que é. Mas eu lembro de uma... Quando eu gravei entrevista na bordaria, para a bordaria, eu digo assim, é muito importante a gente se escutar, né? Outro dia eu estava ouvindo essa entrevista e eu falo lá, eu não gosto de trabalhar isolada no ateliê. Eu gosto de estar junto com outras pessoas fazendo coisas. Então, fazer um mural, tá na rua e tal, né? Embora, assim, eu não seja uma pessoa de rua, né? Tipo, de ir pra rua e como algumas pessoas falam, vou pedir para fazer um mural aqui. Eu não tenho esse ímpeto. Mas eu gosto muito de estar com outras pessoas fazendo coisas. Então, projetos que são com outras pessoas, projetos editoriais, porque tem um diretor de arte que vai dizer, olha, que tal a gente fazer isso aqui? Eu acho maravilhoso, eu adoro conversar ter essa troca. E é louco também, porque tem uma coisa que é muito interessante, que assim, voltando ao que a gente estava falando, por exemplo, tem artistas na borda que justamente entram para a borda porque elas não querem se relacionar mais com o cliente. Né? Não querem mesmo, assim, no sentido de assim, não querem mais fazer reunião, não quer mais discutir o brief, não quer, ela quer receber o brief, se tiver que discutir, quer que a gente discuta para fazer, são personalidades, assim, e é louco porque você não tem isso, assim, o tempo inteiro que a gente, às vezes discute, e a gente de vez em quando quebra uns pau, né? Tipo, mas normal, né? É meio nesse lugar, assim, porque é um pouco assim, você gosta muito, assim, e eu acho que tem, lógico, uma coisa que você sempre traz, e a gente ainda assim briga, mas depois eu volto atrás e escuto, que é esse lugar que você fala, é esse lugar onde o seu trabalho é muito diferente do trabalho dos outros artistas. Então, existe uma necessidade específica do atendimento, né, que você sempre traz esse ponto, do tipo de uma falta de prática ou daquele trabalho especificamente, porque não é o volume de trabalhos que a gente tem, como, por exemplo, a editoração de livros, né, que não é uma prática gigantesca. A nossa maior quantidade de livros é com você. Ou a gente faz capas e tudo, né? Então, eu acho que isso, ao mesmo tempo, eu acho que faz com que você, né, tenha uma coisa que é também muito diferente dos outros artistas, que é esse seu desejo da compreensão do mercado. Ah, sim. Eu gosto de compreender o mercado. Eu acho que é uma coisa muito rica isso, né? Que não é só assim, você sabe disso e eu sei disso aqui.
eu sei desenhar, você sabe vender. Eu falo, não, eu quero entender qual que é o seu processo, como é que eu posso, de certa forma, direcionar as coisas, ou às vezes um portfólio, ou uma mídia social, para que você tenha mais facilidade de trabalhar com as coisas que eu faço, né? E vice-versa. Eu acho que também, assim, eu venho de um universo que não é o que você conhece, né? Tipo, de uma experiência, de um Sim. mercado editorial e tal, que não é o que você conhece, você tem mais de mercado publicitário. Então, a gente conseguir fazer essa troca, eu acho super importante. Sim, É total. super, tipo, rico. E é louco, né? Porque eu acho que justamente esse desejo, né, que foi o que aproximou a gente também de uma relação pessoal, né? Porque eu acho que isso também foi fazendo com que a gente fosse frequentando lugares juntas e trocando ideias, né? Isso que eu foi acho muito bom. que é uma coisa que as pessoas não sabem, né? Tem essa história que eu sempre conto, né? Quando as pessoas me perguntam, por que você mora no lugar que você mora? E eu sempre conto, porque a Eva é minha vizinha. Total. Porque foi muito engraçado, né? Tipo, eu me lembro que quando eu achei esse apartamento, né? Acho que você vai lembrar, obviamente, né? A gente fez um tour no bairro, né? Sim. A gente chegou no apartamento, a gente não podia subir no apartamento porque tinha gente morando. E aí a gente foi fazer um tour no bairro. Aí você foi me mostrar, tipo, aqui tem o restaurante. A gente foi lá em cima, né, na doutora Arnaldo. Pra ir no banco você vem aqui, pra ir no não sei o quê, precisar imprimir alguma coisa é aqui. Eu falo assim, eu sou muito entusiasta desse bairro. E era Nossa, muito vai ser engraçado, muito bom. porque você fazia uma coisa que era tipo, você fez esse dia que era o guia de perdizes. Você chegou lá em cima, eu não tinha noção, porque era isso, né? Tipo, eu nunca tinha morado em São Paulo, então eu não tinha noção do bairro, então eu queria entender mais ou menos o bairro pra ver se ele fazia sentido na minha vida. E aí a gente chegou lá em cima, na doutora Arnaldo, você lembra? Aí você falou assim, lá embaixo tá o shopping, lá tá o... Guia turístico de Perdizes. Lá tá o Allianz, e ali tá o Palmeiras, e aí não sei o que, a sua casa tá ali, a gente subiu, foi muito maravilhoso, assim, porque na verdade, né, quando eu vim pra cá, eu não tinha amigos, né, então eu falava, gente, a Eva foi minha primeira amiga aqui, sabe, e eu falei, caramba, tipo, porque a gente acabou ficando muito amiga, e ao mesmo tempo eu acho muito legal, porque a gente tem muitos interesses em comum, mas a gente tem uma personalidade muito diferente, né? Eu acho que isso é bem diferente. E aí, assim, né? Eu acho que eu queria que você contasse, assim, para as pessoas como é que é para você dividir esses dois mundos, assim, do nosso trabalho e dessa relação que a gente tem, sabe? Eu acho que você me ajuda muito a focar nisso, assim, porque eu sou muito... Eu não tenho horário de trabalho. Eu tenho, assim, eu sei, a Priscila, por exemplo, ela fala muito assim, eu trabalho no horário... De 8 às 6. De 8 às 6, CLT, e de segunda a sexta. Eu não, eu faço tudo que eu posso durante o horário comercial. Visito pessoas, vou à exposição, não sei o que, e trabalho quando ninguém está falando comigo, que é à noite. Trabalho final de semana, que ninguém está me mandando WhatsApp para falar sobre nada. Então, assim, se deixar... eu invado, o trabalho invade todos os momentos da vida. E eu sei que com você eu não posso falar de trabalho depois das 7 e não posso falar de trabalho final de semana. Então a gente consegue fazer essa divisão, porque quando a gente sai para dar rolê em galeria de arte, para ver coisas de arte, a gente está falando de outra, assim, embora tenha tudo a ver com o trabalho, sim, naturalmente, lógico. Ele não é uma conversa de trabalho, ele é uma conversa de arte, de outras coisas, de ir num show, que a gente não vai, né? Porque se deixar, o meu é caótico. Não, isso total. E é engraçado, porque eu acho que a gente foi fazendo essas coisas e que foram aproximando a gente, né? E eu acho que isso é muito legal, né? A gente tem lá o nosso grupinho, o Galetinho, né? Que é isso, assim, que eu, você, Pedro, Luna, que a gente fica ali falando de coisas que não tem nada a ver, né? Tipo, é muito legal também, porque pra mim é também um exercício, assim, porque eu trabalho muito, assim, então eu aprendi que eu precisava parar de trabalhar às 7 da noite, assim, não podia continuar trabalhando, assim. E essa coisa do final de semana é a mesma coisa, assim, porque senão você vai engatando uma coisa na outra, só que eu não faço as minhas coisas em horário comercial. Então eu falo, cara, se eu continuar, eu não vou ter hora nenhuma da minha vida pra nada, assim, né? E aí, foi muito legal, porque, assim, eu acho que essa coisa da nossa amizade, o que é muito legal pra mim, é que, assim, é uma pessoa que tem os mesmos interesses, sabe? Do tipo, porque às vezes eu tenho amigas, tipo, eu tenho outras amigas aqui em São Paulo, mas elas não têm esse mesmo desejo nesse lugar da arte, assim. Então, eu, às vezes, me via, antes, né, disso,
muito sozinha, né? Tipo, quando eu queria fazer coisas que são relacionadas ao meu universo, mas que não são necessariamente o meu trabalho. Então, isso foi um encontro, assim, pra mim é muito especial. Acho que eu nunca falei isso pra você. Não. Mas é super bom. E eu acho que o fato da gente morar perto ajuda também muito nesse sentido, porque assim, você vai fazer um bate... Cara, às vezes você sair de casa para ir passar 1 hora vendo uma exposição, porque você não é isso. Uma abertura de exposição é 1 hora e meia, assim, estourando. Cara, você vai chamar um amigo que aí não sei o quê, que vai ter que encaixar na rotina, porque não é daquilo lá, assim, você mora perto. Fala, tô passando de Uber na sua casa. Porque não precisa virar um programa, né? Não precisa virar um programa. Jantar, porque é verdade, isso tem isso. Quando você não tem essa facilidade, né? Eu tava vindo pra cá e a Paula Borg vai morar aqui da sua rua, né? Olha só. Amei. Vamos ter aí é a mesma coisa. Eu falei, gente, que bom poder ver mais a Paula e sem um pouco dessa coisa que é um... Tem que virar um jantar, tem que virar um negócio, tem que... Tanto tempo que a gente não se vê, não precisa, a gente se vê toda hora, então tudo bem, né? E é isso, porque a gente se fala toda hora, né? E eu acho que isso é muito bom, assim. Exatamente, você falou, vai ali, faz um negócio, troca uma ideia. E claro, obviamente, ao mesmo tempo, eu acho que isso aproxima muito o nosso trabalho, né? Porque quando eu olho uma coisa que é a sua cara, é imediata, assim, eu não tenho muitas dúvidas daquilo, né? Eu acho que isso também foi enriquecendo muito a maneira como a gente foi construindo e foi trabalhando, assim, porque eu, às vezes, eu tenho essa dificuldade, né, de parar, sentar e falar. A Pri sempre fala isso pra mim, que é um exercício importante, né, que é a gente observar as nossas conquistas, né. A Priscila, ela conta que ela comemora todas as conquistas que ela tem. É muito importante. Não, é muito importante, porque ela não banaliza isso. Então, sei lá, se ela vai fazer uma viagem de trabalho super importante, ela volta e aí ela comemora aquela viagem de trabalho que foi super importante para ela. Ela consagra aquele momento. Eu não tenho esse hábito. Imagina, não tenho. Tanto que às vezes eu me vejo do tipo assim, tudo que eu faço é um saco. Ai, nossa. E isso é muito louco, né? Porque a gente vai... E aí, ao mesmo tempo, às vezes... eu paro e eu olho algumas artistas, né? Ou artistas que já trabalham há muito tempo, e foi isso ontem, foi isso que aconteceu. A Carolina me pediu os contratos, as datas dos contratos dos artistas, para fazer uma inscrição no Mar. E aí eu fui olhar todos os contratos. E eu fui me deparar com datas muito antigas, assim, tipo Alberto, sei lá, 2020, Priscila, 2020, você, 2021, Luna, 2020. É muito tempo, assim, né? É uma relação, assim, é claro, bastante quando a gente pensa 20 anos, mas não, 4 anos nos dias de hoje. Sim. É muito tempo, assim, e no mercado que a gente sabe a rotatividade, quanto que são voláteis essas relações, né? E eu acho que isso foi uma coisa que eu percebi no seu trabalho, assim, né? A quantidade de coisas que a gente já fez juntas também, diferentes, né? E é um troço engraçado, né? Porque eu faço eu não faço essa comemoração 1 a 1, né? É muita correria, mas eu faço no final do ano uma revisão. Porque às vezes eu sou a do planejamento anual, né? Trimestral e tal. E é muito importante, porque às vezes a gente fala, puta, nada tá dando certo, nada do que eu tentei, tudo que eu tentei falhou, não sei o quê. E aí, quando eu consigo ver a lista do que eu tinha me proposto para aquele ano, assim, lógico que algumas coisas não funcionaram, não deram certo, porque nem tudo depende da gente, né? Tipo, eu não me sinto assim, sei lá, assim, eu me inscrevi num edital e passou outra pessoa, porque o projeto dela era melhor que o meu, não é porque eu sou horrível, porque meu Deus... mas é muito sábio da sua parte. Mas acontece. Né? Nem todo mundo pensa assim. Às vezes falo, essa pessoa, dentro do contexto, tinha a ver, tá tudo bem. Só que eu olho assim e, às vezes, de 6 coisas que eu falei que eu queria fazer, eu consegui fazer 3 e meio, 3 e consegui quase. E aí eu consigo fazer essa aferição do que falta para o ano que vem. Então, eu tenho isso. Aí, nessa hora, eu tenho essas... Não chega a ser uma conquista, né? Tipo, eu não abro um espumante. Mas eu fico feliz de falar, que legal, não tá tão ruim quanto tal. Eu sou muito nessa chave do, meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu também meu Deus. sou totalmente assim. Tanto que outro dia, né, alô, momento jovem mística, nem tão jovem, nem tão mística. Eu fui na astróloga, né, aquela astróloga que eu já contei, que conta dia a dia, né. E aí ela falou assim pra mim, ela disse, dia
entre o dia 11 e o dia 17 de abril, mas especificamente nessas datas marcadas, você vai ter a conquista de um projeto que você quer muito. E eu pensei, não existe. É muito doido. Não, claro, tem um projeto que você quer muito. Não, mas não é que eu quero, é muito quer doido. Muito, é um projeto importante. Mas assim, ele não tá numa escala de porque eu não tenho isso. Sim, assim, também não. Eu não tenho essa coisa do maior projeto. Porque eu acho que a gente faz tantas coisas na borda. E a gente faz tantas coisas que são muito legais, como diz o roteiro da nossa maravilhosa que tá aqui por trás das câmeras, da nossa geração Z. Só coisas babilônicas. É muito doido, assim, porque você perde um pouco isso. E eu acho que isso ontem, quando eu parei, eu olhei, assim, porque, por exemplo, né, artistas como você, como o Alberto, como a Pri, a Luna, né, que são artistas que estão há muito tempo, Pedro agora, né, com esse novo trabalho dele, é muito bom poder olhar essa trajetória. Olhar e falar, cara, a gente saiu daqui, e a gente hoje está aqui, e a gente ainda tem coisas que a gente deseja estar aqui, assim. Isso que eu acho que é aquilo que você estava falando, assim, dessa coisa de você poder pensar o projeto a carreira a médio e a longo prazo, assim. Eu acho que, porque quando às vezes você é artista, você fica, puta, como que eu vou me programar para isso, sabe? Total. E quando você tem alguém, né, e no caso da abordação, um alguém CNPJ com vários alguéns, né? Então também facilita muito. Você consegue ir olhando a longo prazo aonde você tá. Mas eu, por exemplo, tenho dificuldade, assim, sabe? E aí eu queria te perguntar, e queria que você contasse isso e perguntasse, tipo, o que seria, assim, um desejo enorme? Você fala, isso aqui a gente ainda não fez. Você nunca me contou. Não, eu lembro que quando você sempre me perguntava, mas assim, qual que é seu sonho e não sei o quê? Eu falo, cara, não tem um sonho. Não é um sonho. Eu tenho, assim, lugares que eu olho e falo assim, o meu desenho poderia estar ali. Entendi. Alguma coisa que eu poderia estar... esse ambiente, assim, você olhar e falar assim, eu queria estar sentada nessa cadeira, sabe? Sim. Tipo, tá ok. Eles têm muito a ver com editorial, eu tenho uma vontade de expandir internacionalmente a minha parte de ilustração, né, principalmente. Não me vejo, por exemplo, em festivais de muralismo nem nada, não é um objetivo, mas de ilustração e de arte nesse sentido, de uma ilustração mais autoral, de publicação de livros, de coisas assim, né? Embora adoro fazer mural, mas tipo, não quando eu olho assim, falo no horizonte, eu falo, isso aqui eu quero, tá muito mais voltado para isso, publicar um livro fora, publicar um livro no exterior. Mas não é um sonho. Eu tenho pavor dessa palavra sonho. Eu sou uma pessoa neurótica, daquelas assim, que quando eu assisto, trabalhada nos filmes de Hollywood, quando eu assisto alguma coisa assim, que tá todo mundo dando certo, eu falo, alguém vai morrer. Alguém vai morrer, essa pessoa, esse casal feliz, esses filhos lindos, tá tudo não sei o quê. Então eu sou trabalhada nesse roteiro de Hollywood, de Netflix, né? De tal. Então eu tenho pavor de coisa que tá, nossa, quando eu vou conseguir falar, vai dar tudo errado. Então eu prefiro não trabalhar nessa chave, eu prefiro trabalhar na chave do tipo, eu acho que esse é o espectro de coisas que eu gostaria de fazer e fazer um planejamento para, né, o que eu preciso aprender, o que eu preciso trabalhar em mim para que eu esteja pronta para esse tipo de oportunidade. E aí, assim, o conquistar essas oportunidades, o encontrar essas oportunidades, eu acho que depende muito de uma parceria mesmo, porque como artista é muito duro às vezes você falar assim, vê aqui meus desenhos, vê se você gosta, encaixa no seu projeto e o cara não responde, fala não sei o quê. Não. Eu sempre digo isso, a negativa pra mim não dói nada. Não dói nada, né? E assim, quando chega em mim, já chega atenuada, entendeu? Sim, completamente. Mas eu acho que não é negativa. A negativa a gente lida, porque se você falar, você sabe esse projeto, não deu certo, falar, tudo bem, tá tudo certo. Mas o chegar e dizer assim, não é autoconfiança, mas é uma coisa de é como fazer um autoelogio, entendeu? Dizer, olha meu trabalho como é legal, você não quer me contratar? Isso aí é muito difícil, entendeu? É muito difícil. E eu sempre admiro essas pessoas que têm esse ímpeto, né, de não se incomodar com isso, né, de elas vão lá e elas falam delas mesmas. Tem umas pessoas que têm uma facilidade, super. né? Eu estou aprendendo. Mas assim, por exemplo, eu não tenho dificuldade de, sei lá, mandar um e-mail de repente para um diretor de arte que eu quero trabalhar e falar, cara,
adoro seu trabalho, meu trabalho é esse aqui, se você quiser qualquer coisa me chama. Tá tudo bem. Mas tem coisa que não dá, né? Tipo, falar com uma marca, já não tenho condição de dizer, oi, fulano. Mas eu acho que tem uma Consigo. coisa muito legal na sua personalidade. Eu acho que é bem sobre a sua personalidade, não é a sua relação com o trabalho, é sobre quem você é, assim. Que você tem uma coisa que passa primeiro por isso, né? Você tem você consegue atender ali, eu acho que você encontrou no seu trabalho um lugar que tenho o meu trabalho autoral, eu tenho as minhas pesquisas, mas eu quero estar inserida no mercado. Eu quero, é uma coisa assim, eu vou usar essa palavra, mas eu vou falar essa expressão, mas não é negativa, assim. É quase, eu não quero romper muito nada, entendeu? Eu quero romper no sentido de apresentar novas coisas, de trazer novas narrativas, mas assim, eu quero jogar esse jogo aqui. Né? E eu acho que isso é muito diferente de alguns artistas, né? É uma consciência, assim, no sentido de o jogo do mercado tá assim. E eu não sei se tem a ver com maturidade, com a sua experiência. Não, tem a ver que eu gosto de tudo mesmo. Então, sempre que me vem isso à cabeça, vem uma frase da Madonna. Quando perguntaram, eu falo, mas o que você quer? E ela falou, eu quero mais. Eu não quero menos, eu quero mais. Quero mais outros trabalhos, eu quero mais coisas. Mas falou assim, mas você quer continuar fazendo ilustração para revista? Tudo bem, eu gosto, eu não gosto, não tem nada que eu desgoste do que eu faço. A questão é muito pelo contrário, não é assim que eu tenho um trabalho autoral e tal, e aí eu quero o mercado. Eu falo assim, não, a parte de ilustradora eu já tinha. A questão é outra, eu quero colocar mais coisas autorais, eu quero mais experimentalismo. E nisso é um ponto que, puxa vida, você me ajuda muito. Aí não é a questão da Borda, aí é a questão da Carol mesmo, que fala, eu acho que você tem mais carne embaixo desse angu, entendeu? Eu acho assim, que não, isso... trazer a parte autoral precisa de uma confiança, precisa de uma... Vai que você consegue, entendeu? E nisso eu acho que você, nossa, é fundamental, assim, nessa provocação. Embora, às vezes, não seja sem dor. Não, nunca muito sem dor, mas aqui também acho que isso é uma coisa que eu percebo. Acho que toda vez que a gente conversa, acho que sempre te instigar é nesse lugar, assim, eu acho que tem muitas mais coisas que você possa falar, tem muitas mais coisas que você possa dizer, né? Eu acho que isso é o que... E óbvio, né? É isso que a gente estava falando lá no início, né? Muito vai depender do quanto que existe da disponibilidade do outro ouvir, né? E eu acho que, óbvio, a nossa relação pessoal, ela facilita isso, né? Facilita porque, primeiro, eu acho que tem essa confiança no sentido... Eu acho que não dá pra falar isso porque mesmo artistas que eu não tenho uma relação mais pessoal e íntima, né? Digamos assim. Pessoal tem, obviamente, mas mais íntima, né? Eu acredito que eles confiam nesse lugar e estão dispostos a ouvir. Mas eu acho que a gente foi conseguindo encontrar uma maneira de o tempo inteiro te trazer isso, né? E óbvio, isso é muito potente, né? Imagina, amanhã todo mundo me ligando pra ir no churrasco, pra ser amiga de todos os dias. Eu quero louca pra ver esse piloto. Muito obrigada. Adorei a conversa, adorei, foi muito bom. Foi muito bom.